que envolve o Guedes e que está aí, a gente tem como origem uma fala dele ontem na coletiva de imprensa, logo após a debandada geral. Se nós tentarmos, no ano seguinte, a esse ano, que foi excepcional, seguimos com o padrão de gastos, nós vamos para o caos. E os conselheiros do presidente, que estão aconselhando a pular cerca, a furar teto, vão levar o presidente para uma zona de incerteza, para uma zona sombria, uma zona de impeachment, de irresponsabilidade fiscal. E o presidente sabe disso. Vocês viram aí, né? A zona sombria. Existe realmente uma zona sombria do impeachment. Nós conhecemos bem a Dilma Rousseff caiu por isso, a chamada contabilidade criativa. E ela está voltando com nova roupagem. Mas a contabilidade criativa do governo Bolsonaro também, está indo aí de vento em popa. Ontem, eu escrevi justamente sobre o fim, uma análise que eu publiquei no site, sobre o fim desta agenda liberal, né? O fim desta agenda liberal, deixa eu ver se está aqui, a gente não separou, mas eu comento aqui com vocês. Eu leio aqui para vocês. Para quem quiser ler no site, o título é: O Guedes da campanha também já saiu do governo. Sem privatizações e sem a reforma administrativa para enxugar a máquina pública, só resta Paulo Guedes aprovar a reforma tributária, mas que está ancorada na criação da nova CPMF e provavelmente aumentará a já pesadíssima carga tributária. Na prática, a agenda liberal foi definitivamente chutada por Jair Bolsonaro, que mandou às favas qualquer escrúpulo na busca por seu projeto de reeleição, baseado numa fórmula surrada que combina compra de apoio parlamentar com cargos em estatais e compra de apoio popular com programas assistencialistas. Tudo isso às custas da classe média pagadora de impostos que o elegeu. Por vaidade ou sabe-se lá por quais motivos, Guedes pode até permanecer no governo, mas será apenas um fantasma do liberal da campanha, a confirmar o estelionato eleitoral do Bolsonaro, que foi, inclusive, o tema daquele nosso outro programa. Bom, tivemos agora, eu sei, cara, calma, tivemos agora, no início da noite, o Bolsonaro se reunindo com o Paulo Guedes, com o Rodrigo Maia, com o Davi Alcolumbre, todos eles lá no Palácio da Alvorada, e fizeram, na verdade, um pronunciamento ali no espelho d'água ali do Alvorada, e o Bolsonaro disse o seguinte, coloca aí. Fizemos uma reunião onde as principais lideranças do Executivo e do Legislativo se fizeram presentes. Lamentamos a falta apenas do chefe do Supremo, por questões que justificam. E nós, que pese o problema da pandemia, o Brasil está indo bem, a economia está reagindo e nós aqui resolvemos então, com essa reunião, direcionar mais as nossas forças para o bem comum daquilo que todos nós defendemos. Nós queremos o progresso, o desenvolvimento, o bem-estar do nosso povo. Nós respeitamos o teto dos gastos, queremos a responsabilidade fiscal e o Brasil tem como realmente ser um daqueles países que melhor reagirá à questão da crise. Assuntos variados foram tratados, como privatizações, outras reformas, como a administrativa, e de modo que nós nos empenharemos, mesmo no ano eleitoral, juntos, para buscar soluções, destravar a nossa economia e colocar o Brasil no local que ele sempre mereceu estar. Com a participação aí dos meus seguidores no Twitter, né? Porque eu coloquei esse pronunciamento do Bolsonaro, que disse que está tudo bem, que a economia está começando a se recuperar, apesar da pandemia, que está tudo tranquilo. E aí eu coloquei, pessoal,
deixem aí o seu meme que sintetize essa fala. Então pegamos ali 3 que realmente dão uma ideia, né, do que é a situação real do Brasil e do universo paralelo, né, do Bolsonaro. Então, obrigado aí. Quem quiser, me acompanhe lá no Twitter, @CláudioEDantas. Olha, o que acontece? O Bolsonaro, essa reunião com o Bolsonaro, com o Guedes, com Davi Alcolumbre, foi para quê? Para tentarem acertar uma estratégia para não furar o teto de gastos, justamente para não cometer ali o crime de responsabilidade, né, por desrespeito à questão fiscal, como aconteceu com a Dilma Rousseff. Só que eles estão tentando de várias formas. A gente vem denunciando, vem fazendo uma cobertura especial dessas alternativas, né? E o discurso é muito bonito. Está aí o Bolsonaro dizendo, né, que nós respeitamos o teto de gastos. Rodrigo Maia disse a mesma coisa, Davi Alcolumbre também. O Guedes ontem falou, vou brigar com o ministro fura-teto. Ele não precisou citar, mas quem acompanha o antagonista sabe quem é o ministro fura-teto. O Rogério Marinho, tá? No âmbito aí do Pró-Brasil, junto com o Braga Neto, que lidera aí a ala militar, que são tão doidos para furar o teto, né? Para driblar o teto de gastos. Isso é o que eles dizem, né? O que eles dizem. E aí é importante a gente lembrar o que é a contabilidade criativa, né? Os artifícios que eles conseguem fazer para depois tentar vender uma situação para o público que não é a real. Eu aqui resgatei um vídeo de 2 integrantes da equipe econômica quando não eram integrantes da equipe econômica. É um vídeo de 6 anos atrás, do Saxida com o Mansueto, né? O Saxida entrevista o Mansueto, pede para ele explicar o que é a contabilidade criativa. No caso ali, em referência ao que a Dilma fez, né, com o Guido Mantega, com a turma dela lá. Solta o vídeo. Olá, meu nome é Adolfo Saxida e hoje eu vou entrevistar uma das maiores autoridades em economia do setor público no Brasil. Eu vou falar com um grande especialista, Mansueto Almeida. Mansueto, a primeira pergunta que eu tenho a lhe fazer é a seguinte: o que é exatamente a contabilidade criativa? Bom, a contabilidade criativa são todos os truques que o governo faz para transformar, por exemplo, uma receita futura em receita corrente ou transformar dívida em receita primária. Tudo isso que não deveria aparecer na receita, não deveria aumentar o superávit primário do governo federal, todos esses truques, seja antecipação de dividendos futuros, seja uma securitização de uma receita futura, o governo ia receber uma receita futura, traz essa receita para hoje, seja o aumento de dívida para emprestar para bancos públicos que aumentam no mesmo período, no mesmo tempo, o recolhimento de dividendos. Tudo isso infla a receita primária do governo e melhora o superávit primário de forma artificial. Isso tudo a gente está chamando de contabilidade criativa, de truques contábeis. Bom, vocês viram aí o Mansueto Almeida explicando didaticamente o que era a contabilidade criativa naquele momento. Curiosamente, o Mansueto resolveu, picar a mula desse governo. Por que será? Não acredite nas versões oficiais. Eu falei com o Mansueto, inclusive, no dia que anunciou, né, que vazou a informação de que ele estava saindo. Ele deu uma explicação, dizendo que a missão dele estava cumprida, que ele queria ir para a iniciativa privada já há muito tempo, que já estava desde o governo Temer, etc. e tal. Só que é claro, quando o sujeito, né, que tem ali, que tem princípios, né, e que vê com muita seriedade esse tipo de mexe daqui, mexe dali, você pode ter certeza que ele não saiu porque estava cansado apenas, tá? Bom, vamos agora ouvir o César Feitosa, nosso repórter, que foi inclusive até o Palácio da Alvorada e que tem acompanhado o passo a passo aí de todas essas articulações nos bastidores, as alternativas, né, que estão sendo cogitadas aí pelo governo, junto com o Congresso, para tentar dar aquela driblada no teto de gastos. Solta o vídeo do César Feitosa. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos que acompanham o Gabinete de Crise. E é isso, o presidente Jair Bolsonaro fez uma reunião hoje aqui no Palácio da Alvorada
com Paulo Guedes, Rogério Marinho, Tarcísio de Freitas e também com Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, para sinalizar que o governo vai sim respeitar o teto de gastos, não vai tentar encontrar um jeitinho para aumentar os financiamentos públicos em obras nessa retomada econômica. Não foi muito bem isso que a gente viu nos últimos meses. Na verdade, o que se tinha era uma divisão dentro do governo sobre esse tema. Durante aquela formulação do Plano Pro Brasil, nós vimos dois grupos bem claros dentro do governo. Um era, inclusive, capitaneado por Braga Neto e Rogério Marinho e tentava encontrar um jeito de driblar ali o teto de gastos, conseguir mais um dinheiro dentro do orçamento para financiar obras públicas nesse período pós-pandemia. Para isso seria necessário driblar o teto de gastos, já que não há espaço fiscal, por causa do teto, para o governo aumentar investimento público em 2021. Por outro lado, a gente via o ministro Paulo Guedes numa defesa pela responsabilidade fiscal, o que acabou gerando uma crise interna dentro do governo desde abril, que até agora não foi muito bem resolvida. O que nós vimos hoje foi uma tentativa do governo de sinalizar para o mercado, de sinalizar inclusive para o Congresso, que não vai tentar encontrar esse jeitinho. Mas na verdade, também o que nós vimos foi o governo fazer duas investidas para tentar furar o teto de gastos. O primeiro foi uma tentativa ali da Casa Civil de conseguir um aval do TCU para usar recursos extras nesse financiamento de obras nesses próximos anos. Aproximadamente 30 bilhões de reais que o governo tentava para o Ministério do Desenvolvimento Regional, o Ministério da Infraestrutura, colocar ali nessa retomada econômica, aumentando as obras públicas. Depois de uma repercussão negativa desse fato, dessa tentativa de consulta, o ministro Braga Neto acabou recuando dessa tentativa e partiu para uma segunda investida. E ela era a seguinte: junto com lideranças partidárias, inclusive do Centrão, o governo avaliava prorrogar esse decreto de calamidade pública, que vai até o fim desse ano, para 2021. Assim, o governo teria mais tempo para liberar recursos extras por aquele orçamento de guerra, que é diferente do orçamento fiscal, e com esse dinheiro extra que se conseguiria, aí usaria esse dinheiro para investir nessas obras públicas. A repercussão foi muito negativa. O ministro Paulo Guedes ontem, com o Rodrigo Maia, eles afirmaram que esse caminho da irresponsabilidade fiscal, inclusive, poderia levar ao impeachment de Jair Bolsonaro. Rodrigo Maia também falou que não pautaria uma possível tentativa de decretar a calamidade pública também em 2021. Apesar desses posicionamentos do Planalto, de Jair Bolsonaro, hoje aqui na Alvorada, é preciso acompanhar de perto esses desdobramentos para ver se o governo vai, de fato, respeitar o teto de gastos. Bom, vamos mostrar como que a gente vem acompanhando e essas alternativas que vêm sendo cogitadas, tá? Temos aí já o print na tela? Não? Bom, como vocês sabem, teve essa reunião, tá? Qual é a estratégia dessa reunião? A ideia é justamente foi discutir a aprovação de uma PEC, né, que reúna as propostas de cortes de despesas previstas no Pacto Federativo com a realocação de pelo menos 30 bi, de 20 a 30, em recursos para o Renda Brasil e o novo PAC. Ou seja, essa é a última versão, né, de todas as alternativas que já vêm sendo cogitadas. Essa é a última versão mais atualizada que eu mesmo apurei e estou passando para vocês aqui em primeira mão. Então, eles querem, para tentar não burlar o teto, não furar o teto, reduzir despesas para liberar parte do orçamento para esse investimento. Que investimento que é, Cláudio? É em ciência e tecnologia? Né? Não, gente. O investimento é para fazer o Renda Brasil, né, que é o comprar apoio popular, especialmente no Nordeste aí, e também comprar o apoio parlamentar através da liberação de recursos para investimentos de infraestrutura, que na verdade é aquele programa do PAC, né, da Dilma, o PAC do PT, renovado, com um novo nome. Daqui a pouco sai outro nome deles aí. O Rogério Marinho é quem mais pressiona por esses recursos e que tem o apoio do Braga Neto e dessa ala militar, tá? Bom, mas temos várias outras, né, questões. Aqui,
O Marcos Mendes, a gente até reproduziu mais cedo, mostrou justamente que descontar do cálculo fiscal os investimentos em obras públicas, do tal do programa Pro Brasil, não é uma ideia nova. Ela é tão tentadora que já foi usada várias vezes. 1996, Programa Brasil em Ação. 2000, Avança Brasil. 2005, Programa Prioritário de Investimento, PPI, e o PAC em 2007. Nas últimas versões, veio aditivado pela possibilidade de não computar as despesas dos programas no cálculo do resultado primário. Nenhum desses planos foi capaz de entregar a revolução que prometeram. E continuamos muito atrasados na infraestrutura. O mais recente, o PAC, deixou como legado inúmeras obras inacabadas e inviáveis, além de desmoralizar o resultado primário e a dívida líquida como indicadores fiscais, por adotar mecanismos criativos para mascarar o crescimento da despesa da dívida. Ou seja, estamos revivendo mais uma vez essa situação. Parece um loop infinito. Eu até tinha pedido pro Rodrigo, pega lá um episódio do Caverna do Dragão, para quem é da minha época aí, né, que o pessoal nunca consegue voltar para o parque de diversão, nunca consegue sair daquele mundo paralelo. É a mesma coisa, a gente não consegue sair, né, desse loop infinito, desse círculo vicioso. Bom, registramos aqui que mais cedo, né, como disse o César Feitosa, o Guedes aí tentando arrumar 20 bilhões para esses ministros fura-teto. O objetivo é usar os recursos que ficam todos os anos parados porque são obrigatoriamente vinculados a despesas específicas. Esse dinheiro acaba sobrando diante do altíssimo grau de vinculações que existe no orçamento federal. Agora os técnicos vão precisar encontrar uma maneira de liberar esses recursos para investimentos como obras. Próximo. É uma farsa, obviamente. Interlocutores aí do Bolsonaro no Congresso dizem que o governo está apenas aguardando o melhor momento para enviar ao Legislativo uma mensagem pedindo a prorrogação do estado de calamidade pública, o que permitiria ao Executivo também descumprir as regras fiscais de 2021. Eles descartam que isso ocorreria no curto prazo, mas consideram que isso pode ser feito quando houver um ambiente mais favorável à ideia no Congresso. Os técnicos do Ministério da Economia, porém, resistem a essa pedalada, argumentando que a iniciativa será vista como uma farsa, pois será apenas uma tentativa de burlar o teto de gastos. Nós trouxemos essa informação em primeira mão, inclusive. Olha, e eu ficaria atento, porque essa gente, né, que é capaz de fazer tudo, eles, quando você pensa assim, pô, mas o cara não está combatendo a Covid, não está fazendo o que precisa, quer dizer, para eles agora é até bom que a Covid dure de alguma maneira, né, para poder estender esse estado de calamidade que permitiu a aprovação do orçamento paralelo, né, o orçamento da guerra, justamente para você usar recursos desses orçamentos que estão fora do teto para essa finalidade, tanto as obras de infraestrutura como esses recursos aí para esses programas assistencialistas. Bom, inclusive mencionamos aqui que há pelo menos duas propostas no Congresso Nacional que tentam derrubar o teto de gastos por causa da pandemia. A PEC 17 de 2020 e a PEC 27. A primeira é de autoria da senadora Zenaide Maia, do PROS, do Rio Grande do Norte, e é assinada por senadores de oposição e de partidos do Centrão. A proposta tenta suspender o teto de gastos até 2022. Olha que interessante, senadores de oposição e partidos do Centrão. Quer dizer, o Centrão, ele se alia a quem interessa. A segunda proposta é do Randolph, da Rede, também assinada por parlamentares das mais diferentes siglas. A PEC prevê que o teto seja derrubado por 2 anos. A tentativa de parlamentares da oposição vai no mesmo sentido do esforço do governo. Nesse caso, estão todos em sintonia. Aumentar o investimento em obras públicas no pós-pandemia, como a Casa Civil tenta, né, conseguindo aí um jeito de driblar o teto de gastos. Ok? É isso? Então durmam com esse barulho, né? É a tal da zona sombria do impeachment.